preciso te atualizar se Gustavo Scarpa ainda pode virar reforço do São Paulo. Quero falar também se Lucas Veríssimo pode pintar no Cruzeiro ou no Atlético Mineiro. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que o Atlético Mineiro está perto de contratar o lateral direito Wanderson, jogador de 18 anos de idade que pertence ao Flamengo, e aqui vem uma informação importante. O jogador chegou a receber a ligação de Jorge Sampaoli, com a promessa de que ele seria testado, observado e analisado na equipe principal do Clube Atlético Mineiro. A saideira sobre o giro de notícias contar que o Flamengo voltou atrás e vai vender o Wallace Ian para o Red Bull Bragantino, operação na casa dos 8 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Preciso contar bastidores do fico de Júnior Santos. O atacante do Atlético não jogará no Bahia. Na tarde e noite dessa quinta-feira, Paulo Brax colocou um ponto final nas negociações. O executivo de futebol do Galo ficou muito incomodado com as duas propostas feitas pelo Bahia. A primeira, de divisão de metade dos salários. O Bahia arcaria com R$500 mil por mês, os outros 500 mil ficariam com o Atlético. O Galo recusou logo de cara. Depois, o Bahia voltou com uma outra proposta de envolver uma troca de jogadores, mas não houve consenso entre os nomes sugeridos pelo Bahia. Diante desse cenário, o Atlético decidiu colocar um ponto final nas negociações e eu posso assegurar que o Júnior Santos não quer mais sair. A ideia dele é tentar convencer Jorge Sampaoli de que pode ser útil no elenco atleticano na temporada de 2026. Vale a lembrança de que na quarta-feira, num jogo treino contra o time sub-20, o Júnior Santos marcou 3 gols. E ele acha que agora, livre de todas as lesões que o incomodaram e atrapalharam na temporada passada, ele pode ser mais útil. Jogador que ganha R$1 milhão por mês e tem vínculo com o Galo até dezembro de 2028. Para você, Júnior Santos seria um bom acréscimo no seu time? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O Tim Mazuco perguntando sobre Fred e Lomônaco no Galo. A sexta-feira era bem importante para a definição do futuro do Fred, porque se encerrava hoje a janela de transferências lá no futebol turco, né? As principais ligas já tiveram sua janela encerrada no começo da semana, e aí alguns outros mercados estão aos pouquinhos fechando as janelas. Por exemplo, a da Turquia hoje, na segunda-feira da Romênia, tem a Arábia Saudita, enfim. Por que eu estou citando a janela? O Fenerbahçe, que é o time onde joga o Fred, onde joga o Ederson, goleiro, e onde joga o Talisca, ele estava atrás de um centroavante, tá? E uma das possibilidades aventadas era de Darwin Núñez, centroavante uruguaio, que fez sucesso no Liverpool, que hoje joga no Al Hilal. A verdade é que o Darwin não emplacou no futebol saudita, né? Ele tinha menos sucesso, ou tem menos sucesso do que o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo fez 14 gols na temporada, o Darwin fez 7. E aí, para piorar, o Benzema acabou contratado. E na estreia do Benzema, ele meteu 3 gols na vitória do time dele por 5-0. Então, nesse exato momento, dá para dizer que o Darwin Núñez vai ter pouco espaço. E a vontade dele era voltar para um clube importante da Europa. Com Portugal não dá nem para citar, né? Mas com a Alemanha, com Inglaterra, com França, com Itália e Espanha, com suas janelas fechadas, não restariam muitas alternativas. E existia uma expectativa de que o Darwin pudesse ir para o Fenerbahçe. E aí que entra o Fred. O Fenerbahçe está com o limite de estrangeiros estourado. Para contratar o Darwin, haveria a necessidade de abrir mão de um estrangeiro. E um dos mais cotados seria justamente o Fred. Tá? Foi também nesse contexto que o Palmeiras chegou a cogitar a possibilidade de ter o Fred. O Palmeiras foi avisado de que se o Fenerbahçe contratasse um centroavante estrangeiro, o Fred acabaria caindo. Mas a verdade é que isso precisava ser resolvido hoje, né? Quer ver? Deixa eu ver se tem alguma atualização. O Fenerbahçe estava de olho. Terá que pagar cerca de 15 milhões, enfim. Estava tentando achar se houve alguma publicação turca nas últimas horas falando sobre Darwin Núñez. Enfim, não achei nada. Se vocês tiverem lido em algum lugar, me avisem também, tá bom? Não esqueçam de deixar like, tá bom, pessoal? Pouco mais de 2 mil pessoas somando todas as plataformas, mas pouco like até aqui. Leonardo Moratti, boa noite, Nicola, Deus te abençoe, você também. Zagueiros e primeiro volante no Galo. Esse Sampaoli é muito fraco? Não acho, mas eu acho ele muito inconstante. Não escala o Cissé, que é primeiro volante.
não coloca os meninos promissores. Qual a sua opinião? Leonardo, essa última frase, essa penúltima frase é a que mais me preocupa, né? O Atlético tem em mãos o melhor sub-17 da sua história. E tem um técnico que não é um entusiasta da ideia de utilização de atleta de base. E quando você contrata o cara, você já sabe se o cara gosta de base, não gosta de base. Eu acho que houve um erro de cálculo do Atlético, né, nessa questão, tá? Que o São Paulo se desentenderia com as estrelas do time, isso era meio esperado. O Hulk acabou sobrevivendo, do Scarpa, ao que tudo indica, não. Enfim, mas eu gostei dos reforços do Atlético, eu acho que o Galo tem potencial para melhorar. Preciso te atualizar sobre as últimas da Série B do Brasileiro, que terá um formato diferente para 2026. O campeonato segue naquele mesmo modelo de 20 clubes que jogam em turno e retorno, mas somente os 2 primeiros, ao final do campeonato, terão o acesso garantido. O terceiro e o quarto colocados terão de disputar uma repescagem. O terceiro vai jogar contra o sexto colocado, jogo de ida fora, jogo de volta em casa. Já o quarto colocado pega o quinto. Mesmo sistema, jogo de ida na casa do quinto colocado, jogo de volta na casa do quarto. Aqueles que conseguirem melhor desempenho nesses confrontos se juntam ao primeiro e ao segundo colocados, garantindo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Essa definição surgiu depois de uma reunião do Conselho Técnico, integrando ou reunindo os 20 clubes da Série A do Brasileiro nessa quinta-feira na sede da CBF. Importante registrar que a entidade máxima do futebol também se comprometeu a fazer o pagamento de toda a logística, além da arbitragem, durante toda a Série B. Outra situação importante ainda sem definição. Em relação a direitos de transmissão do campeonato, a LFU ainda busca um parceiro para os jogos em TV aberta. A X-Sport surgiu como uma alternativa, não houve acordo financeiro. Existe uma possibilidade real de os jogos voltarem a serem exibidos pela Rede TV, como foi na temporada passada. Em TV fechada, você sabe, as transmissões ficarão sob responsabilidade da ESPN. Bora falar agora sobre Maceió, atacante da Portuguesa, jogador de 22 anos de idade que faz mais um bom campeonato paulista. Titular absoluto da Lusa, esteve nas 6 partidas com 2 gols marcados. Ele fez na vitória contra o São Paulo e na vitória contra o Velo Clube, resultados super importantes para permitir que a Lusa, em caso de vitória contra a Ponte Preta nesse sábado, se assegure na fase de mata-mata com uma rodada de antecedência. Pois bem, o Maceió tem chamado a atenção de clubes do Brasil e do exterior. Posso contar que já tem time da Europa, de prateleira média, interessado e propondo uma negociação com a Portuguesa. O jogador é monitorado por 2 times da Série A, além de uma série de outros times da Série B. O que está ficando meio definido é que dificilmente o Maceió disputará a 4ª divisão do futebol nacional. Você sabe, a Lusa, depois de participar do Paulistão, passa a competir na 4ª e última divisão nacional. A tendência é que o atleta seja emprestado ou vendido. Portuguesa promete dificultar a saída do Maceió, por entender que ele é um dos principais valores da equipe. A última vez que chegou a cogitar em negociá-lo, quando esteve emprestado ao Maceió, a Portuguesa pedia 4,5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Já o Atlético Mineiro tem péssima notícia. Alexander sofreu um rompimento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo na vitória contra o Pouso Alegre neste final de semana. O jogo foi disputado na cidade de Pouso Alegre e o Galo venceu de virada. O Alexander não havia conseguido, com o Jorge Sampaoli, se tornar uma peça protagonista, um titular do time, mas sempre foi muito defendido por torcedores do Galo. Acontece que, por conta dessa lesão, que não foi divulgado prazo de recuperação, essa sequência pode ser quebrada. O que reforça a necessidade de contratação para essa função. São Paulo tem batido muito na tecla de que o Galo ainda precisa de forma urgente de um zagueiro e de um volante. Não se descarta também a contratação de um camisa 10 e um meio atacante. Lucas Assad, embora as negociações com o Alaú sejam bem complicadas, segue na mira atleticana. E Lucas Veríssimo pode virar reforço do Galo? Pode jogar no Cruzeiro? Essa especulação ganhou força nos últimos dias e fez muitos torcedores, especialmente do Atlético, se empolgarem com a ideia, até porque o Galo ainda busca um zagueiro, um volante e um meia atacante. Pois bem, Lucas Veríssimo não pretende sair do Catar. E olha que a fase dele nem é das melhores. Ele havia sido negociado com o Al Rail, que é um dos grandes do país, acabou perdendo um pouco de espaço e foi emprestado para o Al Akra, que é um time pequeno, de parte de baixo da tabela.
Apesar do assédio de clubes brasileiros, o Tite, por exemplo, o técnico do Cruzeiro, adora o Veríssimo, já trabalharam juntos no Corinthians e na seleção. Apesar disso, o Veríssimo não pensa em voltar ao Brasil por agora. A família está adaptada ao Catar, estilo, qualidade de vida, salário acima de R$1 milhão, livre de impostos. Ele sabe que para voltar ao Brasil vai precisar abrir mão desse dinheiro. A tendência é que o Veríssimo fique no Catar até junho de 2027, quando se encerra seu contrato. A partir daí, ele vai estar livre e aberto para escutar propostas de times nacionais. Fala família, beleza? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, ative também o sino das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas notícias do Galo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!